Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar a questão do segundo capítulo do livro O Homem Ideal, certo? Que se trata da autoconfiança. Mas o que seria a autoconfiança? Muita gente tem um aspecto, uma visão errada do que seria, né? Eles confundem autoconfiança simplesmente com coragem, com sair falando com as pessoas, ser destemido, ser o mestre das abordagens, quando na verdade a autoconfiança não tem muito a ver com isso. A autoconfiança é o quê? Uma confiança própria, e confiança só se constrói por meio de repetição de hábitos, repetição de tarefas, de atividades, o que gera padrões de excelência, o que gera aquela questão toda do treinamento que vai formar o jogador, que a gente muito bem sabe, né? A execução de determinadas tarefas. Um paralelo com isso, ou na verdade uma analogia, é quando tu tá na autoescola e quando tu tá aprendendo a dirigir, muitas vezes tu tá se cagando de medo. Isso, claro, se tu não treinou antes com teu pai, aquela história toda, né? Em família, para depois fazer a autoescola. Mas, mesmo então, se tu treinou antes, quando tu treinou as primeiras vezes, tu tava se cagando todo, certo? Tu tava com receio de como era dirigir, como era pegar um carro, se tu ia acabar batendo nas pessoas, como é que seria numa lomba, não é? Se teu carro não é automático, tu ia apagar ou não, né? Coisa que hoje, se tu já dirige há um bom tempinho, assim, digamos, há 1 ano, 2 anos, tu já não pensa mais muito sobre isso. Tu simplesmente vai lá e arranca na lomba. Tu vai lá e tá escutando música, tá prestando atenção em tudo, tá conversando com uma pessoa e sabe que não vai bater em outros carros, porque tu já tem uma série de experiências, um repertório mental e, né, da memória, que te permite dizer que tu não vai bater, tu não vai fazer uma catástrofe, né? Tu sabe lidar com a situação, tu sabe dirigir em dias de chuva. Então, isso é a autoconfiança. É tu saber que sabe fazer algo, entende? Tu ter confiança em ti mesmo a ponto de aplicar aquela tarefa e saber que ela vai ser bem sucedida, né? De executar a tarefa, melhor dizendo. Então, isso até agora, então, tá, beleza. A autoconfiança é só uma questão, então, de mudança de significado, né? De conceito para coragem. Mas como obter a autoconfiança? Essa é que é a pergunta de 1 milhão de dólares, né? Como é que se obtém a autoconfiança? Como é que a gente sai desse padrão? E aí que tá, né? Infelizmente, a autoconfiança vem com a coragem, certo? A gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que abordar, a gente tem que fazer o enfrentamento. Isso tanto foi passado para mim na terapia, quanto foi passado ao longo de livros sérios que tratam do assunto, quanto nesse livro também, entende? A autoconfiança só vai vir por meio da coragem, por meio da experimentação, de ir lá e de fazer o que tem que ser feito. Aí sei que talvez tu esteja pensando, puta merda, mas então achei que isso ia ser uma fórmula, ia ser uma solução pra mim, e agora tu tá dizendo algo que é simplesmente óbvio, que eu já sabia que vai ser difícil. Calma, não é bem por aí, sabe? A situação nunca é fácil, né? Nunca é fácil. A gente, infelizmente, tem que enfrentar os nossos medos na vida, mas existem estratégias para isso, entende? Existem estratégias. Por exemplo, tua confiança, mais uma diferenciação só que eu vou fazer antes de entrar nesse assunto propriamente dito da confiança, né? A autoconfiança, ela não é perpétua, ela não é universal, entende? Muita gente vende isso, muita gente acha que a autoconfiança ela vai se dar em um momento na vida e ela vai prolongar para o resto da vida, ou de que a autoconfiança em umas tarefas vão ser úteis para a autoconfiança em outras tarefas. Mas na verdade não, sabe? Se tu tem confiança em dirigir, não necessariamente tu vai ter confiança em abordar mulheres, ou em cozinhar direito, ou em manejar uma ferramenta difícil, jogar um jogo, entende? Isso varia de atividade para atividade, de campo para campo. Campo dos relacionamentos, campo profissional, campo social, tem tudo diferente, entende? Então,
O que ajuda, né, o que pode ser concebido assim como uma confiança universal e que eles tratam no livro é uma espécie de metaconfiança, ou seja, é tu adotar aquela mentalidade de crescimento em comparação à mentalidade fixa, né, em contraste, aliás, com a mentalidade fixa. Peço que vocês depois dêem uma pesquisada, o que é mentalidade fixa e o que é mentalidade de crescimento, do livro Mindset, da Carol Dweck, né? Mas é tu adotar essa mentalidade de crescimento, ou seja, saber que tu pode melhorar em algo, sabe? Que tu vai se esforçar para aquilo, mas que o teu status atual ele não é permanente. Se tu se esforçar um pouco que seja, tu vai conseguir mudar esse padrão, tu vai conseguir aprimorar as tuas habilidades, tu não vai ficar estagnado, tu não vai ficar naquele tudo ou nada de sou bom ou não sou, nasci para isso ou não, que é a mentalidade fixa, né? Pessoas nasceram sedutoras naturais, pessoas nasceram com habilidades sociais e eu não nasci. Não, não é assim. Tu vai saber que tudo na vida pode ser trabalhado, tudo na vida pode ser aprimorado. Então, a mentalidade de crescimento é essencial nisso, vai te dar uma metaconfiança e vai fazer com que não só nos relacionamentos, mas em todas as áreas da tua vida tu comece a progredir, porque tu sabe que uma tentativa, e principalmente uma tentativa falha, não é um fracasso, mas é uma forma de aprimoramento, uma forma de treinamento das habilidades. Tu não vai morrer se tu jogar uma partida de futebol e não for muito bem sucedido. Na próxima tu vai estar melhor, né? Isso se tu souber também identificar os pontos fracos, fortes, o que tu errou e tal, e der uma treinada nisso em casa e tudo. Tu não vai morrer se uma pessoa te der um não numa abordagem. Tu não vai morrer se tu, sei lá, não conseguir memorizar tudo que tu precisa para uma prova, né? E, portanto, fizer um estudo meia boca ali, não, na próxima vez tu vai memorizar mais, tu vai aprendendo técnicas de estudo, tu vai aplicando essas técnicas de estudo e tal. Então, tudo isso não desencadeia um processo catastrófico, mas um processo afluente, um processo para cima, entende? Outra dica também que eles dão, né, para superar esse medo, essa ansiedade, é de que tu tem que nomear os teus sentimentos, entende? Se tu vê que tu tá com medo, tu simplesmente pensa, pô, eu estou com medo. Tu dá um nome para esse sentimento. Aí eu estou estou meio ansioso, sei lá, tô meio inquieto. Ah, tá, então eu estou com ansiedade, né? Estou com, sei lá, um desconforto, alguma coisa assim. Mas um sentimento, tem que dar um nome da emoção em si, que isso vai te ajudar a controlar, vai pensar sobre o processo, vai te fazer pensar sobre o processo, e tu pensando sobre o processo, tu vai consequentemente reduzir a tua ansiedade, reduzir o grau de medo. Então, sempre dê nome a isso. E a gente vai partir depois em seguida para a fase do enfrentamento, certo? Onde eu posso trazer algumas experiências pessoais e também algumas dicas de como abordar, mas não como o que falar, assim e tal, mas que estratégias mentais utilizar para poder ter uma metaconfiança, para poder ter um impulso, entende? Poder ter uma razão para se aproximar, certo? Então, assim, olha, não tem mistério. A gente vai ter que trabalhar isso, a gente vai ter que ir para campo. Não adianta só pensar que faz essa coisa aí de, ai, pense que aconteceu, então como o cérebro acha que um pensamento é real, daqui a pouco tu vai começar a adquirir confiança deitado na tua cama meditando, fazendo coisas do tipo. O que é mentira, tá? Francamente é mentira. Quantas vezes tu já não pensou que tu tá transando com alguém, né? E isso não aconteceu. E mesmo assim tu continua inseguro de abordar essa pessoa, entende? Então, pô, se seu cérebro encarou já que tu esteve com ela com várias vezes, por que ele vai ter medo? É justamente por essa diferenciação do que é ilusório e do que é real. O cérebro não é tão idiota assim, né? Então não caia nessa daí. A gente vai ter que trabalhar de verdade a realidade em campo, certo? Então, assim, isso faz parte. Quando a gente começar a trabalhar
Isso, quando a gente começar a pôr em prática, isso vai parecer muito difícil, talvez, num primeiro momento, mas à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai ver que vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve, a gente vai tirando peso das nossas costas, a gente vai ficando mais receptivo às pessoas, as pessoas vão ficando, parece, mais receptivas a gente vai ganhando uma euforia, uma coragem, uma confiança que vai levar a uma estratégia afluente ascendente, certo? A gente vai cada vez ficar mais catapultado para o sucesso, a gente vai ter muito mais facilidade de chegar lá. Então, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre essas estratégias, né, de enfrentamento, como é que a gente faz isso. E eu vou trazer, inclusive, né, em paralelo a isso, exercícios, né, de livros sérios sobre terapia cognitivo-comportamental, que é o que eu segui na terapia e que é o que eu acho que funciona mais. Ressignificação de pensamentos e muitas coisas nesse sentido, certo? Então eu vou trazer várias atividades para a gente poder praticar, poder fazer e acontecer, tá bom? E só um último passo, última dica, aliás. Os autores, eles colocam ali que na questão da autoconfiança, muitas vezes é interessante, né? Por exemplo, autoconfiança nos relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos com as mulheres. O que gera autoconfiança nisso? Muitas vezes, para te atrair uma mulher, tu precisaria ter uma série de experiências ou de atributos que elas gostariam que tu tivesse. Atributos, sejam eles evolutivos ou mesmo momentâneos, assim, sabe? Tipo, algumas características que elas queiram que tu tenha, certo? Então, a gente também vai desenvolver e vai abordar esses assuntos. O que as mulheres querem? O que elas procuram? Elas procuram um homem tal. Então, a gente vai aprimorar algumas de nossas experiências, alguma de nossas habilidades nas esferas tais e tais, certo? Pra gente poder já gerar também atração sem que a gente tenha que abordar todo mundo na rua, entende? Para que pareça um processo mais natural, para que a gente se mostre ao mundo mais como figura masculina de respeito, como homens de verdade, como somos, né? Ao invés de simplesmente estar dando só a cara a tapa também, porque eu sei que é muito difícil realmente ter essa coragem, né? Essa coragem inabalável, assim, essa coisa de chegar lá e fazer, chegar lá e fazer, chegar lá e fazer. Eu sei bem como é, eu sei como é o medo, eu sei que não é nada fácil. Às vezes parece que é a coisa mais difícil do mundo, né? Então, a gente vai trabalhar tudo isso aí, certo? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí. Até mais.